Olá, meu jovem, que bom estar aqui de volta com você. Hoje vamos fazer um novo capítulo, vamos estudar um novo capítulo, ok? Pessoal, onde é que nós estamos? Então, ó, capítulo de óxidos, página 432. Esse é o capítulo que nós iremos iniciar no dia de hoje, beleza? Pessoal, então vamos lá. Capítulo de óxidos, conceitos, classificação, nomenclatura, reações e aplicações. Beleza, galera? Então vamos lá, introdução. Ele vai falar sobre óxidos, que ele é muito comum, mas assim, para falar sobre óxidos, vai falar sobre o óxido básico, né? Por exemplo, o CO2. CO2 é um exemplo de um óxido, certo? Outro exemplo de óxido, NO2, SO2. Então, esses carinhas, tá trazendo alguma memória para você? Tá, sim. Então, ó, o CO2, respiração ele está envolvido. O NO2, SO2, dois óxidos super importantes também, um problema ambiental, que é a chuva ácida. Então, esses óxidos são bem relevantes para nós, principalmente quando pensamos em contextualizações, beleza? Então, contextualizações é muito relevante, porque vai fazer vários links interessantes, como, por exemplo, o CaO, a cal, utilizado muito na agricultura, e, assim, cada dia mais, as provas que nós vemos aí, prova de Enem, prova de vestibulares, são provas contextualizadas. São provas que não vão simplesmente perguntar um conhecimento pontual, como, por exemplo, qual que é o nome de um determinado óxido. São provas que vão exigir de você pensar no contexto químico pensar na química dentro de um contexto real, certo? Pensar na química dentro do contexto, por exemplo, do problema da chuva ácida. É algo bem interessante e bem relevante para nós, ok? Pessoal, então vamos lá. Vamos trabalhar aqui. Introdução. Nós já falamos brevemente a esse respeito e vamos falar agora o que são os óxidos de fato. O que são os óxidos? Pessoal, então vamos lá para o conceito de óxidos. O que eles são? Que é o basicão aí. Primeiramente, galera, óxidos são, vamos lá. Óxidos são, primeiro, composto binário, certo? Que contém oxigênio. E além de conter oxigênio, é importante pensar no quê? Que o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Então, o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, vamos trabalhar com alguns exemplos para fixar esse conceito na cabecinha de vocês. Vamos lá. Ó. Composto binário. O que seria um composto binário? Um composto binário é aquele que possui dois elementos, certo? Dois elementos químicos na fórmula. Não importa qual que é a quantidade. Por exemplo, eu posso ter 3 oxigênios. Eu posso ter 4 oxigênios. Eu posso ter, por exemplo, 2 hidrogênios. Eu posso ter 3 ferros. Mas a questão é, eu tenho que ter na fórmula 2 elementos químicos. Vou dar um exemplo para você perceber. Ó. Aqui, ó, CO2. Eu tenho 2 elementos. Que elemento seria esse? O carbono e o elemento oxigênio. Neste caso aqui, eu tenho 2 oxigênios. Só que quando eu faço a contagem dos elementos, eu percebo que eu tenho carbono e oxigênio, certo? Segundo caso aqui, ó, eu tenho um enxofre e tenho o oxigênio. Independente de eu ter 3 oxigênios e um enxofre, eu continuo tendo 2 elementos. Quais seriam eles? Seriam o enxofre e o oxigênio. Terceiro exemplo, H2O. A água é um óxido. Por quê? Ó, eu tenho o oxigênio e o hidrogênio. Eu posso ter 2 hidrogênios, mas continuo tendo 2 elementos químicos presentes na fórmula. Outro exemplo, o ferro e o óxido de ferro, certo? Eu tenho o oxigênio e tenho também o ferro. Aprenderemos mais a respeito dessa fórmula, como dar o nome preciso para essa fórmula. E tem também o óxido de alumínio, que eu tenho 3 oxigênios e 2 alumínios, mas continua sendo
um composto binário, porque eu tenho oxigênio e alumínio. Beleza? Além disso, é importante frisar que o oxigênio ele tem que ser o elemento mais eletronegativo da dupla. Como assim, professor? Perceba o seguinte, vamos lembrar a eletronegatividade? Vamos lá. A sequência é fui, vou colocar em verde aqui. Fui ontem no clube. Briguei e saí carregado para o hospital. Não brigue, tá? Essa é uma forma de lembrar, o mnemônico. Então o flúor é o mais. É o mais eletronegativo da parada aqui, certo? O oxigênio vem depois dele, na sequência da eletronegatividade. Agora, vamos usar essa sequência para comparar aqui esses dois exemplos. Oxigênio e carbono, certo? Olha só, o carbono está muito distante do oxigênio. Então, de fato, o oxigênio é mais eletronegativo do carbono. O enxofre, quem é mais eletronegativo? Sair, ou o S onde é que está? Certo? E o hidrogênio? Está lá embaixo, E o ferro? Nem está aqui, certo? Então, o oxigênio já ganhou de lavada aqui. O AL também nem está aqui. Está lá embaixo na sequência, certo? Então, o que nós observamos? O oxigênio quase sempre vai ganhar. Ele vai perder de quem? Vai perder somente do flúor. Então, quando eu tenho um composto binário, já posso logo pensar em um óxido. Qual seria a exceção? Quando eu tenho um oxigênio combinado com flúor. Aí, nesse caso, não. Certo? Então, todos os casos aqui, eu tenho o oxigênio como sendo o elemento mais eletronegativo. Então, já poderia falar, sim, de um óxido. Beleza? Então, quais são, lembrando, então, os pré-requisitos para eu ter um óxido? Eu tenho que ter um composto binário, certo? 2 elementos químicos, certo? Ele tem que ter, sempre, objetivamente, tem que ter sempre um oxigênio, senão não é óxido. Então, quando eu falo em óxido, eu tenho que falar em composto que tem oxigênio. E, além disso, eu tenho que pensar, galera, que esse oxigênio tem que ser mais eletronegativo. Então, falei de 3 características. Primeira característica, tem que ter oxigênio, tem que ser composto binário, e esse oxigênio ele tem que ser o elemento mais eletronegativo. Beleza? Tranquilo? Então, agora vamos prosseguir com a classificação. Então, vencida essa etapa agora, vamos falar sobre classificação. Galera, então, nós conversamos sobre classificação em diversas funções inorgânicas. Isso aí está bem firmado para nós aí. Então, vamos lá. O que é classificar? Vamos lembrar o que é classificar? Classificar é dividir em grupos. Classificar é dividir em grupos segundo algum critério. Dei um exemplo para vocês na outra aula, que foi o quê? Quando eu classifico os seus lápis, por exemplo, posso adotar o critério cor. Aí eu separo em lápis coloridos e lápis preto. Tem um critério, certo? Separei em 2 grupos distintos. Para óxidos, nós vamos também ter alguns critérios. Um dos critérios possíveis para poder avaliar a questão dos óxidos é como? É quanto ao comportamento desses óxidos, beleza? Vamos lá? Então, vamos falar a que comportamento eu me refiro. Primeira classificação. Nós estamos em classificação de óxidos básicos. Beleza, galera? Então, uma forma de pensar. O que seria um óxido básico? A palavrinha básico me lembra de quê? Me lembra de base, certo? Então, óxidos básicos devem ser compostos, óxidos que se comportam como base? Isso mesmo, meu jovem. Então, óxidos básicos são compostos, óxidos, claro, que se comportam como base, beleza?
Agora, como é que eu vou identificar quando eu estou trabalhando com óxidos básicos? Vou decorar todas as possibilidades? Não, meu jovem, são inúmeras. Então, para encontrar, o que eu aconselho a vocês é o quê? É você se basear no NOx, ok? No NOx, beleza? Então, quais são os NOx? NOx mais 1, mais 2 e mais 3, ok? Coisa importante falar, ó. Esses NOx, se a gente lembrar desses NOx, mais 1, onde é que eu vi esse NOx mais 1? Ah, NOx mais 1, metal alcalino, família 1A. Beleza, é um metal. NOx mais 2, onde é que eu vi NOx mais 2? NOx mais 2, metal alcalino terroso. NOx mais 3, ah, já vi no ferro, já vi no alumínio. Ah, beleza, é sempre metal? Quase sempre, meu jovem. Então, observamos que esses NOx, eles estão combinando o oxigênio, que é um carinha extremamente eletronegativo, com o metal. Veja bem, ó, oxigênio com metal combinado. Olha só, vamos lembrar disso, ó. Metal combinado com um ametal. Metal combinado com um ametal, ligação iônica. Ah, beleza. Então, eles têm um caráter iônico, pois são compostos iônicos? Sim, meu jovem. Então, escreva aí, compostos iônicos. Então, aprendemos o quê? Ó, óxidos básicos se comportam como base. Tem NOx, mais 1, mais 2, mais 3, certo? No geral, são metais combinados com ametais. E, devido a isso, são compostos iônicos. Tem caráter iônico, certo? Aí lembrando que ligação iônica é ligação forte, devido a isso o ponto de fusão é elevado. Beleza? Então, beleza, galerinha. Aprendemos aí a nos situar nos óxidos básicos. Agora, ó, vamos falar sobre óxidos ácidos. Então, ó, óxidos ácidos, vamos lá, óxido ácido, ácido composto ácido. Então, esses óxidos vão se comportar como ácido? Isso mesmo. Então, esses caras se comportam como ácidos, ok? Como é que eu vou descobrir? Vou decorar todos? Não, vou me basear no NOx. NOx mais 4, mais 5, mais 6 e mais 7. Beleza? Agora, galera, quem são os caras que possuem esse caráter? Vamos dar uns exemplos, ó. Eu tenho o MnO3, CrO3, MnO7, SO2, SO3, N2O5, P2O3, alguns exemplos, certo? Veja que são muitos para decorar, então não dá para decorar isso, certo? Eu posso pensar em alguns, ó. Eu posso até marcar o mais importante aqui, ó. O mais importante deles aqui, ó. SO2 e SO3, se você gosta aí de lembrar das coisas de cabeça. Mas a forma de saber mesmo, ó, é lembrando aqui dos NOx, ok? Eu falo aqui sobre um caráter mais covalente, certo? Mas eu tenho que usar a palavra covalente ou molecular com um pouco mais de cuidado, ok? Por que um pouco mais de cuidado? Por exemplo, aqui eu tenho um metal ligado a um ametal, certo? Seria um composto iônico ainda. Quando eu teria um composto covalente? Eu teria um composto covalente quando eu tenho ametal combinado com ametal, certo? Que seria esse exemplo, esse exemplo, esse exemplo, esse exemplo, certo? Mas você observa que no livro aqui ele está falando de caráter. Por que caráter? Que ele tem um bom caráter? Não. Significa que, seguinte, ó, a gente vai observar que para compostos iônicos, você vai ter uma grande diferença de eletronegatividade. Isso está ligado muito, galera, à tabela periódica. Ó. Vou usar o quadro aqui para ficar mais organizado.
organizado. Você vai lembrar da tabela periódica, assim, tá feio, mas dá para lembrar. Beleza, tem duas colunas aqui. Aí vai lembrar que os ametais estão aglomerados aqui, certo? E qual que é a tendência de eletronegatividade? Ela é assim, seta para cá e seta para cima, certo? Então, os mais eletronegativos são os metais, perdão, os ametais, os carinhas que estão, vou colocar em verde aqui, mais fácil comentar. Os carinhas que estão aqui, certo? Nessa parte da tabela aqui. Os menos vai ser essa galera que está aqui, certo? Justamente quem? Justamente quem é a região extremo oposto? É a região que está aqui dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, certo? Então, à medida que eu vou me aproximando aqui, ó, eu percebo o quê? Eu percebo que eu vou chegando mais próximo da região aqui dos metais mais, perdão, dos ametais e, ou seja, dos elementos que são mais eletronegativos, certo? Então, quando eu falo de caráter iônico, estou falando do quê, ó? Agora, o porquê das coisas, né? É bem interessante falar isso. Por que uma coisa tem caráter iônico? Por quê? Isso é interessante, ó. Porque pelo seguinte fato, ó, porque eu estou combinando, ó, por quê? Ó, um metal com um ametal. Eu estou combinando duas coisas. Uma coisa que é muito eletropositiva, vou colocar EP, ou seja, pouco eletronegativa, e estou combinando aqui com uma coisa que é muito eletronegativa. Então, se eu fosse pensar o seguinte, ó, na diferença de eletronegatividade, vai ser alta. Porque ó, eu tenho uma coisa que é eletronegatividade baixinha, N baixinha, que é o caso do metal, certo? Menos uma coisa que é extremamente eletronegativa, que são os ametais. E essa diferença grande aqui, ó, vai produzir o quê? Vai produzir uma ligação iônica. Beleza? Mas se você observar, olha só, quando eu estou aqui na ponta, estou combinando metal lá da ponta da tabela periódica com a metal lá da ponta, eu tenho uma extrema eletronegatividade, certo? Agora, se eu vou aproximando os dois, ó, se eu estou combinando metais que estão mais próximos a metais, eu vou diminuindo essa diferença aqui. Então, essa diferença vai diminuindo. Perceba o seguinte, ó, quando eu falo de caráter iônico, eu estou falando de quanto maior essa diferença de eletronegatividade. Então, quando eu vou diminuindo, ó, eu vou deixando esse caráter iônico para trás e começo a ter um caráter covalente, ou seja, um caráter de valências próximas, certo? Co é próximo, né? Como do inglês. Colega. Não, colega do português, né? É coworker. É o cara que é seu trabalhador próximo, né? Fazendo um link com o inglês. Mas, olha lá, covalente por quê? Porque as valências estão próximas, certo? Eu estou mais próximo na tabela periódica, certo? Beleza, galera. Isso aqui é mais um papo aí, mais avançado, né? Umas explicações por quê. Então, quando eu falo de caráter iônico e caráter covalente, eu estou discutindo justamente o quê? Essa diferença de eletronegatividade. E nos óxidos ácidos, como eu estou trabalhando aqui, principalmente o manganês, o cromo, manganês também, com a galera que está aqui no metal de transição, até a tabela periódica fosse esse quadro, os ametais estariam aqui, metal de transição estaria aqui, e aqui estariam os metais alcalinos e alcalinos terrosos, certo? Como é trabalhar com essa galera que está no meio aqui da tabela periódica, ó, eu começo a me aproximar mais da região aqui dos ametais, certo? Vou dar um jeito de fazer o display aqui da tabela periódica. Beleza. Se você não entendeu isso, lembre só o seguinte, ó, ácido, caráter covalente, certo? Eu vou distinguir NOx mais 4, mais 5, mais 6 e mais 7
para os elementos que estão combinados com oxigênio. Beleza? Ok, galera. Vamos prosseguir aqui. Vamos falar agora sobre óxidos anfóteros. Quem são os óxidos anfóteros? Óxidos anfóteros são os óxidos que têm um comportamento ambíguo. Anfótero é ambíguo, a palavra significa anfótero. Mas significa comportamento ambíguo. Significa que ele pode agir tanto como ácido, tanto como base. Tanto quanto, né? Tanto como ácido quanto base. Ou seja, ele vai agir de forma ambígua. E como é que vou saber qual que é esse comportamento? Ele vai agir como ácido, como base. Exemplo clássico de óxido anfótero. A água é um óxido anfótero. Ela vai agir tanto como ácido quanto como base. Lá atrás a gente aprendeu isso, certo? Mas como é que eu vou saber se a água vai agir como ácido ou vai agir como base? Vai depender do quê, galera? Vai depender de quem que ela está reagindo. Por exemplo, se eu tenho a água, H2O, vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho a água, vou dar essa cor que não está ajudando. Se eu tenho a água, H2O, e esse H2O está reagindo com uma base forte, NaOH, claro que a base fala assim, ó, eu sou base forte, então você vai agir como ácido. Estou te mandando agir como ácido, beleza? Agora, tenho um H2O. Esse H2O está reagindo com HCl. Esse HCl é um ácido forte. Ele fala assim, você agora vai agir como base. Então, você é base. Aí, então, beleza, eu sou base. Então, deu certo, ó. Ela vai agir como base. Tranquilo? Mas observe o seguinte, ó, ela agiu das duas formas, a depender de quem? De quem ela está reagindo. Beleza? Aí ele dá alguns exemplos de óxidos anfóteros. Alumínio, zinco, manganês não, estrôncio, de chumbo e de cromo. Deixa eu ver isso aqui. Beleza. Agora, como é que eu sei isso, né? Aí vai depender, galera. Como é que eu sei? Aqui eu recomendo saber alguns, tá? Pelo NOx dá para saber. Mas é bem complicado de saber, porque quando você usa o NOx como critério para saber uma anfótero, você geralmente é levado ao erro. Mas se você perceber, vou falar de NOx mais 3, mais 4, mais 5, mas eu não gosto. Você percebe que você vai confundir. Ó. Porque aqui, ó, quando você olha o óxido básico e ácido, você vai ver o seguinte, ó, mais 1, mais 2, mais 3. E o ácido? Mais 4, mais 5, mais 6 e mais 7. Então, é uma sequência, né? Então, você observa aqui que você tem uma sequência. E aqui, eu recomendo aqui mais saber alguns carros de óxidos anfóteros principais, tá? Isso aqui. Beleza? Ele trata aqui a água como óxido neutro, mas com cautela. Tudo com cautela, né? Depende um pouco da posição. Então, aqui, ó, óxidos covalentes não apreendem caráter básico nem ácido e não reagem com ácidos, com bases, nem com água. Nós aprendemos que aí, ó, já tem um certo cuidado. Eu traria água para cá, com uma anfótero. Mas ele tratou aqui como neutro. Mas olha só, galera, independente disso, é entender que os neutros, eles já não vão influir tanto, porque eles não vão agir nem como ácido, nem como base. Nós vimos que a água, ela pode, em alguns casos, sim, ela pode reagir como ácido e pode reagir como base. Nós já apresentamos exemplos que isso acontece. Então, ficou bem claro para nós porque que às vezes eu gosto de trazer água daqui e para a classe superior, tá? Mas, ó, o CO e o NO e o NO e o N2O são casos clássicos. Aqui é saber, principalmente o CO, tá? O CO cai muito. Por quê? Porque o CO2, se você observar, ele é um composto ácido, certo? E o CO, que é o correlato dele, que é o monóxido,
Ele é um composto neutro, ok? Tá, agora nós falamos aqui, classificação quanto ao caráter, que é ácido, básico, neutro e anfótero, certo? São 4 classes que vai se basear com o caráter. Agora, vamos falar sobre uma coisa que é óxido duplo, certo? Óxido duplo, na realidade, é simplesmente o quê? São óxidos que você vai ter o NOx em fração. Calcula o NOx aqui desses caras, você vai perceber que vai dar uma fração, certo? Eles são compostos, no geral, por quê? Porque eles falam da combinação, eles derivam de sais duplos ou mistos, certo? Mas é uma classe mais elaborada um pouquinho. O que você precisa saber? Quem eles são, que é baseado em quê? Que é baseado no NOx dos carinhas. Aí, se você perceber, ó, por que eles são chamados duplos? Ó? Porque, por exemplo, ó, F3O4, você consegue separar o F3O4 em FO e F2O3. E ele, claro que vai ser resumido aqui na fórmula compacta, né? De colocar o 3 e o 4 junto aqui. Mas quando você calcula o NOx, você percebe facilmente que, baseado nessa fórmula aqui, calculando o NOx, você vai chegar no NOx fracionário. Quer que eu faça o exemplo? Tá. F3O4. Vamos lá. Vou fazer o exemplo aqui para vocês, para deixar mais claro. Vamos lá. Ó. Fe3O. Falei Fe, né? Falei F3O4. Né? FeO4. Ó, vamos lembrar como é que calcula NOx? Ó, o NOx vai ser baseado o quê? Ó? A somatória de todos os NOx desses elementos vai ser igual à carga total. Então, vamos lá. Ó. Isso aqui vai ser igual, vou colocar em preto, é igual à carga total. Certo? Como eu não vejo carga aqui na fórmula, não estou falando de um íon, essa carga total vai ser igual a 0. Beleza? Agora, vamos fazer a conta, então. Ó. O ferro é o cara que eu quero descobrir o NOx. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, eu sei que eu tenho... O ferro é o X, né? O X da questão que eu quero descobrir. Eu tenho 3 ferros, vezes 3, mais o quê? 4 oxigênios. E eu sei que o NOx do oxigênio, a gente aprendeu lá em ácidos, é menos 2, certo? No geral, menos 2. Vai aprender algumas exceções, inclusive na aula de hoje. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui 3x menos 8 é igual a 0. Certo? Beleza. Agora, faço o seguinte. Ó. Passei para lá. 3x é igual a 8. X é igual a 8 dividido por 3. Dá para simplificar aqui? Não dá, certo? Porque aqui vai ter o quê? 2 ao cubo, 2 vezes 4, vezes 2, 8, dividido por 3. Então, não tem como cancelar, certo? Então, deu um fracionário, então é um óxido duplo, certo? Beleza? Eu acho que agora matou a dúvida que você estava de como é que você vai se virar nessa situação aí. Vamos voltar. Óxido duplo, NOx fracionário. Então, você já consegue identificar aqui. Agora, nós chegamos no bendito cara que o oxigênio tem o NOx que não mais será menos 2, certo? Ele é muito importante para nós, cai bastante, despenca em prova, tá? Quem que é o peróxido? Peróxido, galera, é quando você tem essa forma geral de alguma coisa, Y, X, então Y2, fica mais fácil. Y2, O2. Esse é uma forma de um peróxido, tá? Então, o grupamento peróxido, o grupo peróxido é esse carinha aqui, ó. PO2O2-, tá? Se você fizer o cálculo, vai perceber o quê? Se os dois oxigênios, ambos, têm o NOx junto, menos 2, então cada um isoladamente vai ter o NOx menos 1.
Ah, então nos peróxidos, o oxigênio passa a ter o NOx menos 1. Tá bom? Peróxido mais importante, ó, é o peróxido de hidrogênio, certo? O peróxido no qual você tem aqui essa fórmula aqui. Ele é água oxigenada. A água oxigenada, que a gente conhece, aquele descolorante que o pessoal gosta para deixar o cabelo loiro, ele é uma solução de água com um peróxido de hidrogênio. Ok? Já aprendeu o nome também. Uma coisa importante de falar sobre esses caras é que eles são bastante instáveis. Então, o peróxido, no geral, ele sempre se decompõe em água e oxigênio. Tem a tendência forte de liberar oxigênio. Por isso que ele borbulha sobre algumas situações, fica borbulhando. Tá? Outra informação importante. Seguinte, galera, o peróxido de hidrogênio, ele pode ser tanto composto iônico quanto molecular, lembrando que a metal combinado com hidrogênio é covalente. Covalente é molecular. Beleza. Agora, quando eu tenho a metal combinado com metal, composto iônico, certo? Então, por isso que ele falou aqui em composto iônico, composto molecular. Então, isso aí nada é mole para nós. Nós já matamos isso aí. Beleza? Agora, os superóxidos. Os superóxidos são os casos mais relevantes, no qual o oxigênio tem NOx agora menos meio, ok? O oxigênio agora vai ter NOx menos meio. Como é que você vai saber esses benditos que o oxigênio tem NOx menos meio? Os peróxidos, galera, os peróxidos no plural, você vai saber o seguinte, ó, você vai saber que o oxigênio tem NOx menos meio, por quê? Ó? Sempre esses carinhas aqui que são os metais alcalinos terrosos, tem NOx fixo. Eles são aqueles caras durões, sabe? Eu vou mandar aqui na dupla. O meu NOx é sempre mais 1 se eu sou metal alcalino e o meu NOx é sempre mais 2 se eu sou metal alcalino terroso. Não tem conversa. Então, o oxigênio já é mais flexível e fala assim, então tá de boa. Se você quer mandar, manda. Então, eu vou mudar meu NOx, tá? Então, é o caso aqui, ó. O cálcio, por exemplo, é um metal alcalino terroso, certo? O NOx dele é fixo, sempre mais 2. O sódio é o metal alcalino. Ele tem um NOx sempre mais 1, certo? Nesse caso aqui, o oxigênio vai assumir o NOx menos meio para ficar de boa. Ok? Tranquilo? Então, ó, superóxidos são compostos de iônio formados por cátions do grupo mais 1 e mais 2, que justamente é quem? Os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, como a gente havia aprendido agorinha, que falei para vocês, são os durões aqui da parada. Beleza? Ó, eu vou dar um salto aqui. Por quê? Porque eu acho que está fresco a classificação. Vou falar de nomenclatura na outra aula, tá? Então, na outra aula, eu falo sobre nomenclatura. Agora, vamos lembrar o quê, galera? Vamos lembrar sobre a classificação em óxido ácido, básico e neutro, tá? Então, vamos lá, ó, reações e equações. Então, ó, vamos lembrar, óxido ácido se comporta como... Perdão, óxido básico se comporta como uma base, certo? Agora, eu vou adicionar outra informação. Óxido básico, quando em contato com água, ele vai se mudar e se transformar em quê? Vai se transformar em uma base. Por exemplo, ó, o KO, a cal. A cal, se você pensar no NOx, o NOx do cálcio é mais 2, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Beleza. 1, 2, 3. Vamos falar sobre óxido básico. Ok. Então, ó, ela combinada com a água virá o quê? CaOH2, que é o quê? É uma base, meu jovem, é uma base.
Beleza. Agora temos aqui ó, o K2O. O K é metal alcalino. NOx mais 1. NOx mais 1, óxido base. Então, vai combinar com água para formar o quê? Uma base, que é a KOH, hidróxido de potássio. Beleza? Outra informação importante, já que eu tenho um óxido básico, o que eu tenho que pensar? O óxido básico vai reagir com um ácido como se fosse uma base, certo? Então, vai formar o quê? Sal mais água. Ó, MgO. Como é que eu sei que são óxidos básicos? Magnésio pertence à família 2+, carga mais 2. Então, é um óxido básico. Vai reagir com HCl, vai formar MgCl2 e formar H2O. Na2O. Como é que eu sei que o Na2O é um óxido básico? Porque ele tem um sódio, certo? Sódio e ele tem NOx mais 1, metais alcalinos. Metais alcalinos, então, óxido básico. Beleza. Vai reagir com o ácido sulfúrico e formar o sulfato de sódio e a água. Beleza? Então, viu como é fácil? E o óxido ácido? Mesma lógica, galera. O óxido ácido vai reagir com a água e formar o quê? E formar um ácido. Então, de boa, óxido ácido forma ácido. Óxido ácido forma ácido. Até rima, né? Não rima nada. Foi mal aí. Com essa piada. Beleza. Então, agora, óxido ácido combinado com a base, já que o óxido ácido ele age como um ácido, então ele vai formar o quê? Sal e água quando reage com uma base, certo? SO3. Como é que eu sei que esse carinha ele tem ele é um óxido ácido? A partir do NOx, galera, SO3. Então vamos lá, NOx mais 6. NOx mais 6, óxido ácido, certo? Beleza, ele reagindo com a base vai formar sulfato de cálcio e água. Sal mais água. Sal, como é o caso aqui, do CO2, para formar também um sal mais uma água, que é o sulfato, não, o carbonato de magnésio e a água, certo? Agora, como eu comentei para vocês, os óxidos anfóteros são aqueles carinhas de comportamento ambíguo. Vai depender de que, como ele vai agir? Vai depender de quem ele está combinando. Um anfótero, se combinou com um ácido, vai agir como uma base, porque o ácido vai forçar ele a agir como uma base, que é o exemplo aqui, certo? Agora, um anfótero agindo como uma base, vai agir como o quê? Vai agir como um ácido. Por que como um ácido? Porque ele está sendo forçado a agir assim, pela base que está combinando com ele. Tranquilo? Beleza, galera. Agora, umas reações específicas que nós devemos falar é quanto à questão aqui dos peróxidos. Os peróxidos, eles são aqueles carinhas que nós falamos, H2O2, certo? E como é que eu formo o peróxido? O peróxido aqui, ele é formado a partir de peróxido. Então, aqui, eu tenho, por exemplo, aqui o peróxido de sódio, certo? O peróxido de sódio é formado como é que ele forma água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio? A partir da reação com a água. Então, sempre que eu tenho um peróxido de um metal, ele vai combinar-se com a água para formar água oxigenada, certo? E uma base, necessariamente, porque faz parte da reação. Então, peróxido, água, vai formar base e água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, tá? Não gosto de tratar como água oxigenada assim. Por que não gosto? Porque quando eu falo de água oxigenada, eu falo, no geral, sobre a solução de peróxido de hidrogênio com água. Então, pode trazer uma certa confusão para vocês, que quando você vai comprar oxigenado na farmácia, você vai lá 2%, sei lá, 10% é o máximo que você vai conseguir comprar. E assim, você vê que é uma solução, certo? Por isso, às vezes, causa alguma confusão. Então, às vezes, é tratado como a mesma coisa, mas, assim, a oxigenada vai depender do contexto. Você vai ter que ler a questão e ver
que é mas você vai lembrar sempre dessa fórmula, H2O2. Ok? Agora, peróxido reagindo com um ácido vai formar sal e água oxigenada. Outra possibilidade também, certo? Vou fazer o exemplo aqui, ó, K2O2. Como é que eu sei? Pelo NOx, certo? Mais uma vez, lembrando que os metais alcalinos e metais alcalinos ferrosos são caras durões. Então, eles vão mandar no NOx. Então, ó, K2, qual é o NOx do potássio? Mais 1. Calculei o NOx do oxigênio. É menos 1, certo? Ah, beleza. Então, eu tenho aqui um peróxido. Eu posso saber tanto assim como pela fórmula, que é sempre O2 alguma coisa, certo? O2, esse grupamento O2 aqui. Mas calcule o NOx, para não ter confusão. Porque às vezes você vai, CO2, o CO2 é um peróxido? Não é, a gente sabe que não é. Então, calcule aqui o NOx do oxigênio, que você vai ver que dá certo, tá? Então, ó, peróxido reagindo aqui agora com um ácido. Vai formar um sal, né, o KBr, brometo de potássio e água oxigenada, tá? Uma outra reação, beleza? Então, ó, recapitulando, quais são as mais importantes em saber? Essas reações de óxido básico com água, reação de óxido básico com ácido, reação de óxido ácido com água e reação de óxido ácido com uma base. Isso aqui cai demais, despenca em prova, cai muito, muito mesmo. Tá? E o reação que falou, tem tempo, que é um carinha especial, que é legal saber para Enem. Vou limpar esse quadro aqui e explicar. Ó, o CO2, se você se recordar, vai lembrar aqui, ó, por exemplo, qual que é o NOx do carbono aqui? Você vai ver que o NOx dele é mais 4. NOx mais 4 vai ser um óxido ácido, certo? Ó, um óxido ácido, vou colocar aqui OA, óxido ácido. Beleza, um óxido ácido combinado com H2O vai formar o que, galera? Vai formar um ácido. E que ácido é esse? Vai ser o H2CO3, tá? H2CO3. Beleza. Esse H2CO3 é o ácido carbônico. Ácido carbônico. Ele é um ácido fraco e por isso ele vai voltar aqui também. Beleza? O que me interessa saber sobre isso? Ó, H2CO3. H2CO3. Ok. Vamos lembrar o conceito de ácido? Ó, ácido é uma substância, H2CO3, que libera o que em água? Vai liberar H mais HCO3 menos. Beleza, então se ele libera H+, o que ele está fazendo com o meio? Está deixando o meio mais ácido. Então, nós aprendemos que quando eu tenho CO2 combinado com água, ele vai formar ácido carbônico e esse ácido carbônico vai liberar H+ nessa água, certo? E daí, professor? Vamos lembrar uma coisa? Ó. O que eu tenho na atmosfera? CO2, certo? O que eu tenho na atmosfera também? Umidade. Nuvens. Nuvens tem água, certo? Gotículas de água lá nas nuvens. Beleza. Essa água vai reagir com o CO2 da atmosfera e formar o quê? Ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai liberar o quê? O vapor. H+, certo? Beleza. Então quer dizer que a chuva é naturalmente ácida, levemente ácida. Por quê? Porque eu tenho CO2 na atmosfera, certo? Então, naturalmente, você vai observar essa leve acidez devido à concentração de H+, liberada pelo ácido carbônico, que deriva de quem? Da combinação do CO2 com o H2O. Ok? Então, naturalmente, a chuva é um pouquinho ácida. Agora, qual que é o problema? Ó, na queima, você pode liberar, na queima de matéria orgânica, queima antrópica, ou seja,
feita pelo homem, você pode liberar os SOs. Por exemplo, o SO2, certo? Se você vê o cálculo que vai ser o NOx mais 1, mais 4, mais 4. SO2 ou SO3. Dois exemplos. Esse aqui vai ter o NOx mais 6. Ó, NOx mais 6 mais 4. 2 óxidos ácidos. Esses óxidos vão liberar o quê? Quando combinado com a atmosfera, com H2O da atmosfera? Vai formar 2 ácidos. Que vão ser o ácido. E esses ácidos, por sua vez, vão fazer o quê? Se eu me recordo bem, vai ser H2SO3. É o ácido carbônico. Não, ácido carbônico não. Ácido sulfuroso. Esse ácido sulfuroso aqui, ele vai fazer o quê? Vai liberar H+. Oxente, então quer dizer que libera H+? Sim, e libera H+. Um H+ extra. Então, esses óxidos aqui, liberados durante a queima de matéria orgânica, vão liberar uns óxidos que antes não existiam na atmosfera, que eu chamo genericamente dos SOx e NOx. Esses óxidos são óxidos ácidos e, por contato com a água da atmosfera, eles causam uma acidez extra e produzem o problema da chuva ácida, que é a chuva que fica mais ácida do que o normal de ser, né? Normal de ser, ok? Pessoal, então, na aula de hoje a gente acaba por aqui. Já passei bastante conteúdo. E a aula que vem a gente continua com duas coisas. Nomenclatura e termina com aplicações de óxidos, ok? Beleza? Então é isso. Forte abraço. Fiquem com Deus.